Boas noites, amigas e amigos argonautas. Hoje nossa convidada é a segunda filha entre 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Sendo seus pais o marítimo prático do Rio Amazonas e Ilhas, Raimundo de Miranda Sarges, e a dona de casa, Flávia dos Santos Sarges. Ou como nos disse nossa convidada, nascida no bairro do Telégrafo, em Belém, em 1946, filha do abaetetubense Raimundo e da marajoara Flávia. Iniciou seus estudos em Belém, no grupo escolar Rui Barbosa. Depois cursou 2 anos no Colégio Gentil Bittencourt. Depois o restante no Colégio Estadual Paz de Carvalho, até o 1º ano do antigo clássico, sendo depois normalista na Escola Normal. Entre 1965 e 1968, cursou a graduação em História na antiga Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Mãe de 2 filhas, também avó, nossa convidada tem quase 60 anos de carreira no magistério, sendo também historiadora. Começou a trabalhar como professora no Colégio Abraham Levi, bem como, paralelamente, no Colégio Pátria e Cultura, quando ainda era estudante de graduação em História entre os anos de 1965 e 1968. Graduada em licenciatura plena de História em 1968, continuou nos anos seguintes exercendo o magistério, atuando no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo e no Colégio Estadual Paz de Carvalho, bem como no Colégio Santa Rosa e como substituta por um determinado período no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. Em 1974, ingressou como professora no antigo Departamento de História da Universidade Federal do Pará, aonde vem exercendo desde então suas atividades de ensino e de pesquisa como historiadora sob o regime de dedicação exclusiva. Na década de 1980, entre março de 1983 e março de 1987, nossa convidada foi coordenadora do colegiado do curso de graduação em História, vinculado ao antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Cargo que voltou a exercer no período de março de 1993 a fevereiro de 1994, quando saiu licenciada para o doutorado. Seu sucessor na coordenação do colegiado foi este entrevistador. Sendo ainda entre julho de 1998 e março de 2001, chefe do Departamento de História, atual Faculdade de História, do antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. No período de maio de 2002 a 3 de junho de 2010, por 2 mandatos de 4 anos consecutivos, eleita e reeleita, nossa convidada foi diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Atualmente é coordenadora da Cátedra João Lúcio de Azevedo da UFPA, vinculada ao Instituto Camões, em Portugal. Nos anos 90 do século XX, entre março de 93 e fevereiro de 94, nossa convidada ainda foi coordenadora do curso de especialização em História Social da Amazônia, proposto pelo Departamento de História, vinculado ao antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da UFPA. No período de março de 2006 a dezembro de 2009, também foi coordenadora do programa de pós-graduação Doutorado Interinstitucional em História de PUC São Paulo e UFPA. Lembrando ainda que antes, durante o ano de 1997, de janeiro a dezembro,
foi diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de Belém, da Fundação Cultural do município de Belém, Fumbel. Ainda sobre a nossa convidada, lembramos que entre 1965 e 1968 fez a graduação em História pela UFPA. Entre 1987 e 1990, realizou o mestrado em História na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Dr. Mário Márcio Santos. Entre 1994 e 1998, realizou doutorado em História Social do Trabalho na Unicamp, sob a orientação do professor Dr. Sidney Chalub. Em 2011, realizou pós-doutorado na Universidade de Barcelona, em Espanha, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Autora de vários artigos e capítulos de livros, nossa convidada publicou o livro Belém, Riquezas Produzindo a Belle Époque, 1870-1912, pela editora Pacatatu, em 2000. Este livro foi originalmente sua dissertação de mestrado. Este mesmo livro já conheceu, desde então, duas edições. A segunda edição em 2002, a terceira edição em 2010. Todas pela editora Pacatatu. Nossa convidada também publicou o livro Memórias do Velho Intendente, Antônio Lemos, 1869 e 1973. Originalmente sua tese de doutorado, livro este publicado em 2004 pela editora Pacatatu. Sendo ainda organizadora, junto com outras historiadoras e historiadores, de diversos livros, entre os quais 800 na Amazônia, Política, Trabalho e Cultura, em 2013, pela editora Açaí, que organizou junto com a professora Magda Ritt. Belém do Pará, História, Cultura e Cidade para além dos 400 anos, publicada em 2016 pela editora Açaí, com organização conjunta com a professora Franciane Gama Lacerda. Entre Mares, o Brasil dos Portugueses, em 2019, pela editora Pacatatu, organizado com os professores Fernando Souza, Maria Isilda Matos, Cristina Cancela e Otaviano Vieira Júnior. Há alguns anos, nossa convidada foi eleita como sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, IHGP. Professora de várias gerações, orientadora de inúmeros alunos de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado, nossa convidada, docente titular da Universidade Federal, nos assistem, né, palminhas, muitas palminhas para a nossa professora Naná, nossa convidada, que está agora aparecendo aqui conosco. Já estou vendo a nossa querida professora Naná no vídeo. Naná, você consegue me ver e me ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Ok? Você está me vendo e me ouvindo? Eu também estou lhe vendo e escutando perfeitamente. Tudo ok, tudo ok. Ótimo, maravilha. Então, antes de começarmos, devo explicar. Nós temos provavelmente 2 blocos, porque a duração da nossa live é 60 minutos no máximo. A partir de 60 minutos, automaticamente encerra, então vamos encerrar um pouco antes e reconectamos. E fazemos um segundo bloco, onde a professora Naná poderá responder os comentários e perguntas da plateia. Neste primeiro momento, vamos fazer uma série de entrevistas à nossa professora Naná e, a partir daí, vamos agradecendo a professora Naná por estar aqui conosco, né, nesta noite de quinta-feira. Nós vamos passar, então, a nossa primeira pergunta. Naná,
Antes de ingressar na universidade como aluna de graduação em 1965, você havia estudado em escolas ou colégios públicos, Rui Barbosa, Paz de Carvalho. Como você avalia essa experiência para a sua formação? Em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer ao Maia pelo convite para estar aqui dando um depoimento, contando um pouco das minhas memórias pessoais, profissionais. E eu já vi que já entrou muita gente aí que eu conheço e pessoas que eu amo de paixão. Minhas filhas já estão aí, minha neta, já vê Eliana, a Cid, a Camila, um monte de gente, né, que eu já vi aqui. Bem, agradecer a vocês todos pela audiência, por estarem aqui nesse horário. Eu estudei em escola pública porque eu era de uma família pobre. Ou seja, por mais que meu pai fosse marítimo, tivesse o salário razoável, mas nós éramos 6 filhos. Então, a escola pública era o caminho. Além disso, a escola pública ela tinha a melhor referência. Eu fico com muita pena hoje, quando eu vejo a escola pública, sobretudo quando eu fui ser tutora no PIBID, há cerca de 2 anos atrás. E entrei na escola pública com alguns bolsistas, né, para fazer estágio lá. E eu vi, assim, com muita tristeza, como se encontra. Para mim, a escola pública ela foi a formadora em todo sentido, do estudo, da disciplina, do saber escrever, do saber falar, do saber se portar de professores. Então, ela foi, para mim, a escola pública, depois da família, é claro, é um alicerce na minha formação. Ok? Naná, antes da universidade, você cursou a escola normal. Você chegou a se formar como normalista e a trabalhar como professora normalista? Ah, sim. Eu fiz até o primeiro clássico do Paz de Carvalho, que seria CH depois, né, Ciências Humanas. E aí eu fazia, ao mesmo tempo, eu fazia problema de saúde. O médico disse que eu não iria aguentar fazer 2 cursos, eu tinha que escolher. E a minha mãe lembra que se eu tivesse que escolher, escolhia ser professora, porque ela é o seguinte, que eu poderia dia ou não, mas, de qualquer maneira, eu teria que ser uma mulher independente, ter o meu salário. Isso ela tinha muito claro. E aí, diante daquele compromisso que eu tinha assumido, eu não tive coragem de me rebelar. Os filhos não tinham coragem, né? Clássico, e fiquei só no pedagógico. Então, eu terminei o curso pedagógico. Eu fiz os 3 anos na escola normal. Não estava muito do Paz de Carvalho, gostava muito do curso clássico. Mas, era o que naquele momento. E quando eu terminei o curso escola normal, eu tinha 17 anos. E imediatamente eu fiz o vestibular para a Faculdade de Filosofia. Então, eu entrei, já como eu faço aniversário no final do ano, eu já entrei na Faculdade de Filosofia com 2 anos. E nesse primeiro ano da Faculdade de Filosofia, nós tínhamos aula pela tarde. Somente uma aula pela manhã, que era com o professor Benedito Nunes. Então, nós tínhamos uma aula de 2 às 6. E aí, eu me empolguei, como todo mundo trabalhava, eu me empolguei também e achei que eu deveria trabalhar.
e fui ser professora um ano no Augusto Olímpio, um grupo escolar que acho que ainda existe, em Canudos, e eu morava na Cidade Velha. Era uma guerra, ele não queria que eu fosse ensinar à noite, ele dizia que eu não precisava disso, né? Claro que eu não precisava, mas eu queria ter essa experiência. Realmente, eu fui para a quinta série, bem mais adiantada, e à noite eram trabalhadores, mas foi uma experiência que eu não gostei muito, porque havia muita burocracia naquela época. Cada aula que você dava, você tinha que preencher uma ficha imensa. Era um caderno que as coordenadoras, as fiscais hoje SEDUC, Secretaria de Educação, passavam semanalmente para ver lá se nós tínhamos feito frequência, lançado a matéria, tudo. Eu achava aquilo muito burocrático para o meu gosto. E aí eu não quis mais seguir, não quis mais. Somente foi uma experiência desse ano. E no ano seguinte, eu já fui ser professora no Abraham Levi e também no Pato Cultura. Era um colégio bem... Não era assim, de grandeza maior, mas era porque esses colégios eles iam na faculdade arregimentar alunos porque eles precisavam muito de mão de obra. E nós, todas empolgadas, nós íamos, né? Então eu fui para dar aula no Abraham Levi e no Pato Cultura. E depois também ainda fui ao Amazonas, na 16 de novembro, já que era próximo à minha casa. À época. Ok? Você já tinha que queria seguir a profissão de professora? Ok, Naná. Você já tinha certeza que queria seguir a profissão de professora? Você me escutou, Sim, Naná? sim, escutei professora, eu sabia que eu queria, e de história também. Tive no Par de Carvalho um grande professor que foi o professor Hilton Moreira. E eu ficava encantada com as aulas do professor Hilton Moreira. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu sabia que eu queria fazer história. Mas também eu tinha uma grande admiração pela geografia. Também seria uma outra disciplina que eu poderia ter cursado. Ou também letras, a literatura. Mas o meu encantamento maior era com a história. Era o saber de como as civilizações elas se constituíram, como esses povos eles viveram em... Ser professora de história era uma profissão que agradava aos seus? Outra profissão para você? A minha mãe queria que eu fosse médica, mas ela tentou muito me convencer a ser médica, né? Aí eu disse, Deus me livre, eu vou... Primeiro sangue que eu ver na minha frente, eu vou me desmaiar. Não quero ser médica. E aí, quando ela percebeu, porque realmente, como o papai viajava muito, a mamãe era era pai e mãe, era quem direcionava a família, né? Tomava conta da família mesmo, era aquela matriarca. Aí, quando ela viu que eu realmente queria ser professora de história, aí ela ficou muito encantada. E eu chegava em casa falando muito da professora Anunciada Chaves, que foi minha professora desde o primeiro ano, a professora Anunciada Chaves. E a mamãe dizia sempre que um dia ela gostaria de me ver no lugar da professora Anunciada Chaves. Eu dizia assim, é muito sonho, minha mãe. Como é que eu vou ser uma mulher erudita, você aquela mulher que professora de uma universidade, nem longe do sonho, né?
Aí ela dizia assim, não, mas é possível sim, é possível. Quando você chegar lá na maturidade, pode ser, sim, uma pessoa que tenha o conhecimento, que tenha o nome construído, como o da professora Anunciada Chaves. Como foi a experiência de ser aluna de História na universidade durante a década de 1960, durante a ditadura militar ou civil-militar, como se diz atualmente? Pois é, a gente... Olha, a Faculdade de Filosofia era uma faculdade vanguarda, né? Junto com... Uma vez o Paulo, que foi nosso aluno no mestrado, ele dizia que a Generalíssimo era um corredor, eu acho que da São Francisco, o nome é assim, era um corredor revolucionário, porque tinha a Faculdade de Medicina, tinha a Faculdade de Filosofia, tinha a Faculdade de Farmácia, aí na transversal tinha Economia. Então, essas faculdades todas viviam nesse período viviam, num primeiro momento, bastante recolhida, porque a repressão era muito grande, mas, no outro momento, os estudantes começaram a se organizar para fazer frente àquelas posturas ditatoriais. E era muito engraçado. Por exemplo, na minha sala, as mais jovens era eu e a Nelma Campos. Nós éramos as mais jovens da turma. E aí, quando a universidade foi ocupada, desculpe, quando a Faculdade de Filosofia foi ocupada, e que para a Faculdade de Filosofia vieram dar apoio estudante da economia, estudante de direito, estudante da medicina, nós éramos jovenzinhos, nós tínhamos a tendência de fazer o pedágio, porque esse dinheiro era revertido para comprar o cigarro, o café, o açúcar do povo que ficava lá à noite. Eles nunca permitiram, nem eu nem a Nelminha ficar. Eu nem poderia ficar, porque a minha mãe nunca soube dessa confusão, que eu estava metida no meio, né? Porque a gente ia para o meio da rua fazer o pedágio, mas sempre estava passando carro de polícia. E a gente se assustava muito. Sorte que a Generalíssimo, cheia de mangueiras, quando a gente ouvia o barulho do carro de polícia, a gente se escondia atrás das mangueiras, né? Mas a gente participava de algumas discussões dele, mas as discussões hard, pesadas, nós não participávamos. Nós não participávamos. Agora, isso foi quando eu era estudante do Paz de Carvalho, desculpa, da Faculdade de Filosofia. Tá? Desse período de sessão, quando eu fui ser professora. Aí eu já estava com grau, já era formada, né? E que eu fui ser professora no Carmo não tinha muito problema, colégio de padre. Aí depois eu fui convidada para ir para o Paz de Carvalho, que eu fui ser professora no Paz de Carvalho. Então, lá, eu senti muito. Por quê? Eles consideravam, nós da história, da geografia, das ciências sociais, todos os subversivos, era a linguagem da época. Um bando de subversivos. Eu tinha muito cuidado em dar minhas aulas. Eu dava aula tanto de manhã como eu dava à noite para o chamado científico. Mas lá um belo dia houve uma denúncia e o diretor do Paz de Carvalho, o professor Vieira, me chamou e disse que tinha uma denúncia
do governador do estado, que à época era Alacide Nunes, eu nunca eu tirei isso a limpo. E o governador tinha citado uma repreensão a mim porque eu estava falando muito mal dos militares. Um aluno teria feito a denúncia, um aluno meu. Aí eu fiquei tão insultada com aquilo que eu falei assim, professor, e o senhor vai me dizer quem foi esse delator. Eu quero que ele diga na minha frente. Claro que eu falava, eu dava minha aula de história, né? Dava minha aula de organização social e política, tendo muito cuidado como eu falava. A gente não precisa, como os nossos grandes, grandes autores de música da época, falavam contra a ditadura, escrevendo suas maravilhosas letras, sem dizer, olha, eu estou fazendo combate contra a ditadura. Né? Temos aí o Chico, temos o Veloso. Né? Então, eu tinha muito cuidado de falar. Então, foi uma advertência muito séria, eu fui chamada à sala do diretor e ele disse que ele gostava muito de mim. Ele falou assim, minha filha, não fale mais nada, eu gosto tanto de você, tome cuidado, você é tão jovem, fique dando as suas aulinhas, assim, sem criar problema, porque possivelmente depois pode pedir que o seu contrato seja cancelado. Foi quando eu senti mais peso da ditadura, foi como professora. Na universidade, como professora durante o período da ditadura, você também sentia esse peso? Olha, eu não sentia o peso. Foi muito interessante isso. Eu não sentia o peso, porque eu acho que eu desliguei um pouco, sabe? Eu fiquei um pouco despreocupada que eu estava vivenciando um período de exceção. E também porque eu iniciei na faculdade, dando aula, na faculdade de História, dando aula de antiga e medieval, que é o meu concurso. Fui concursada para antiga e medieval. E eu só, depois de 2 anos, é que eu passei a ser professora de História do Brasil, porque a professora Ruth foi fazer mestrado, e eu fiquei com as turmas de Brasil da professora Ruth. E aí, mas assim mesmo ainda dava 2 turmas de história antiga e 2 turmas, era muito pesada, a gente trabalhava demais, trabalhava igual os substitutos de hoje, né? E 2 turmas de Brasil. E o professor Napoleão Figueiredo dizia, brincava que eu ia casar o Dom Pedro, né? Não, era Dom Pedro com a Cleópatra, e o Ramsés estava no Brasil, ele fazia a maior gozação, porque eu fazia uma mistura muito grande. Né? Eu dizia assim para ele, professor, não se preocupe. Mas logo depois, eu me impus, aí fiquei só com aula de História do Brasil, abandonei História Antiga. E aí, quando foi na História do Brasil, aí a situação mudou um pouco. Por quê? A Ruth, eu disse, tá bom, Ruth, eu posso dar aula, mas eu quero toda uma bibliografia atualizada que tu usas. Aí ela me deixou Carlos Guilherme Mota, Dea Fenelon, tudo considerado revolucionário, né? Emília Viotti da Costa, um bando de revolucionário. Aí deixou comigo toda essa bibliografia e, em cima dela, eu dava minhas aulas. Bem, eu realmente, só um Araponga, que eu fui saber que ele, esse militar, que eu fui saber que ele era meu aluno, porque ele caiu na besteira de perguntar para um familiar meu se esse familiar tinha uma sarge na universidade. E a pessoa respondeu que sim. E aí esse familiar me alertou, olha, ele é do serviço SNI. Aí eu já fiquei muito esperta, né? E muitos anos depois, eu fui saber que 2 alunos, já senhores, né? Já de uma senhor, talvez bem mais velho que eu, eram também arapongas. Eu fiquei muito enfurecida com a pessoa que me disse. Tu sabias que o fulano, ciclano,
Aí eu disse assim, gente, é por isso que eles eram metidos, engraçadinho, toda hora estavam tirando, fazendo graça, sendo aquelas pessoas muito espirituosas, sabe? Aí essa pessoa que me contou depois de muitos anos, disse assim, não, gostava de vocês. Ora, gostava de você, né? Já pensou? Aí, quer dizer, ali estava não somente os colegas todos, né? Estavam sendo vigiados, quer dizer. Ah, e também uma vez eu fui chamado pelo diretor da Faculdade de História, Sotenha, porque eu fui assinar aquela revista Resistência, aquele jornal Resistência. Eu me tornei, aí ele me viu fazendo assinatura do Resistência, e ele me chamou e disse que eu estava arriscando minha carreira profissional, que aquilo era coisa de subversivo, mas eu não dei confiança para ele. Aí foram assim, os tempos mais assim, outras coisas talvez eu tenha, que eu não observei, talvez não tenha mesmo tido, me atentado muito. Na época, Naná, na época em que você fez a graduação como aluna da universidade, algum professor lhe marcou ou você considerou importante em sua formação acadêmica? Ah, sim. Olha, a professora Maria Anunciada Chaves, eu achava aquela mulher uma erudição incrível, uma educação, sabia se dirigir aos alunos com toda a austeridade que ela tinha. E uma outra pessoa que me marcou muito foi a professora Nilza Fialho, porque era professora de História Moderna. E eu nunca tinha lido, aprendido a história francesa pelo viés revolucionário, entendeu? Nunca tinha visto Napoleão com uma outra faceta. Então, foram dois professores que me marcaram muito. Além dessas duas professoras, eu quero fazer jus aqui a duas outras professoras também que eu tinha o maior prazer de assistir suas aulas. Uma era a professora Ruth Bulamark, que só um ano que ela foi dar aula para nós, depois ela saiu, e a professora Anaísa, que à época era assistente do professor Napoleão. Então, quando a professora Anaísa substituiu o professor Napoleão, nós adorávamos. E sempre os seminários, sempre a Anaísa estava defendendo uma tese diferente do professor Napoleão. Mesmo que nós não acreditássemos na tese da Anaísa ou não entendêssemos nada, a gente ia tudo para o lado dela. Então, era muito engraçado. Ninguém ia para o lado do professor Napoleão. Então, eu nunca me esqueço desses seminários que a gente fazia. Mas a minha formação tem muito, né, dessa da Anunciada e da Nilza. Na graduação, como professora da universidade, na graduação você foi professora de várias gerações de alunos, inclusive minha professora, na década de 1980. Você talvez não saiba, mas eu gostava muito de suas aulas, né? Obrigada. Na época, você estava terminando seu mestrado. Como você se definiria na época? Como uma professora marxista ou não? Não, no mestrado não. No mestrado não, porque eu fiz meus créditos na Universidade Federal Fluminense. Eu não terminei, aí eu fui terminar na Universidade Federal de Pernambuco. Na Universidade Federal Fluminense, os meus professores, a maioria, estavam vindo do exílio. E estavam naquela discussão, nós estávamos naquele embate pela abertura, né? Então, os meus professores me convidavam muita gente para ir lá para Candelária, para os comícios. Eu nunca fui, porque minhas filhas eram muito crianças, eu tinha um pavor de acontecer alguma coisa, né? Sumir, como ficariam minhas duas crianças lá? Então, mas esses professores que eu tive lá, esses que vieram do exílio, né? Que foram exilados, se autoexilaram, eles, na época, eles assim, muito cuidado também de fazer certas colocações acerca
do momento que a gente estava vivendo. Então, eu tive assim, uma formação maior de estudo demográfico, de estudos populacionais, que era a professora Marieda Linhares, era o professor Bob Slane, o professor Vala. O professor Vala era o único escancarado que achava que a gente tinha que falar tudo mesmo. E ele me convidava para fazer uma tese sobre educação, porque ele iria me orientar, né? E americano. Tinham 3 norte-americanos naquela ocasião na Fluminense. Aí eu não, professor, eu não quero fazer sobre educação. Então, ele era o único assim que avançava em algumas leituras marxistas, mas não. Aí eu fui para a Fluminense terminar meu mestrado e fazer minha dissertação. Lá na Fluminense, na Federal de Pernambuco, os professores que eu tive eram professores assim, muito reservados, e a leitura que eles davam era muito na área de cultura, uma formação muito na história cultural, como a professora Gabriela, que era a esposa do Souto-Maior, né? Então, na Fluminense School, eu fiz muito curso vinculado à história da arte, né? Eram professores que vinham da arquitetura dar aula para nós. Então, lá na Federal de Pernambuco, a minha formação ela foi assim, muito na história cultural, né? Agora, por outro lado, eu, como professora, resolvi comprar meus livros de Marx, né? Todos os livros de Marx, no possível, nem todos não, aos mais importantes eu comprei. Ideologia alemã, né? E, enfim, todas as Marx eu procurava ler, mas eu confesso que eu não me sentia muito confortável naquele marxismo muito ortodoxo, né? Mas uma coisa me chamava a atenção dentro dessa leitura marxista, dentro dessa nova formação que a gente tinha no materialismo histórico, que me chamava a atenção, era ver a questão das classes, da luta de classes. Isso me chamava muito a atenção e eu procurava ver muito isso no contexto da história do Brasil, colônia, império, né? Ok? Ok? Ok. Nana, ao lado de alguns professores como Geraldo Martires Coelho, Indaulino Silveira, a própria professora Ruth Bolonha, da universidade, vou adicionar novamente não, aguardando A aqui. pergunta. Oi, Naná. Sim, é que Oi, pergunte. houve uma perda Congelou. Exatamente, eu vou repetir a pergunta. Ao lado de alguns professores, como o professor Geraldo Coelho, o professor Nidolino Silveira, a própria professora Ruth, né?
Você fez parte da primeira geração de professores de história da universidade que... Ana, me escutando? Parte de Está me geração de escutando? professores da universidade Que fizeram a primeira geração de professores da universidade que fizeram cursos de pós-graduação, mestrado ou mestrado e doutorado, Ah, ainda na década de 80. Ruth, um pouquinho antes, como você já sim. disse. Depois veio uma segunda, uma terceira e uma quarta geração de professores da universidade que foram também fazer pós-graduação. 4 gerações, inclusive, que convivem hoje na faculdade, né? É. Na época que você saiu para fazer o mestrado, por que você resolveu fazer o mestrado? Você disse que começou no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, e depois terminou em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, por que você escolheu fazer na época o mestrado? A questão da qualificação. Eu achava muito. Eu tinha vontade de fazer mestrado desde quando eu saí da Faculdade de Filosofia, 68. O professor Napoleão ainda conseguiu ver para mim, eu acho que para a Eneida, não me engano, para a gente fazer em Assis, na cidade de Assis, em São Paulo, mas era muito longe e era dentro da antropologia. Então, desde quando eu saí da faculdade, eu queria me qualificar, né? E fui esperando, eu casei, tive filho, né? Então, nesse momento, surgiu essa oportunidade de ir para a Fluminense, porque tinha um programa, tinha um grande programa da CAPES, em que as universidades que aderissem acolhiam os professores universitários. Então, a gente só tinha que apresentar o projeto, nós não fazíamos prova. Isso era uma facilidade para nós. E aí, quando eu vi isso, aí eu digo, aí agora? Então, é esse momento que eu devo me qualificar. A questão da qualificação de estudar mesmo, de um além, sabe que para nós aqui sempre tudo foi muito mais difícil. Quando eu estava na Fluminense, eu disse uma vez para o professor Falcon o seguinte: olha, aqui, apesar de todos os problemas que você tem, né, de censura, mas vocês têm arquivo, vocês têm livraria, vocês têm tudo. Nós, em Belém, para chegar um livro, custa muito, é muito difícil, né? Que quem nos fornecia os livros era o Gink, mas o Gink, vira e mexe, estava preso, né? Sumia, e a gente já sabia que ele tinha sido preso. Então, era muita dificuldade. Então, eu sempre achei que qualificação era muito importante. Eu nunca achei que deveria ficar só como uma graduanda. Por que no mestrado você resolveu estudar o tema da Belle Époque em Belém como objeto de investigação de sua dissertação? Foi muito interessante. Na verdade, como eu era orientanda da professora Maria Ieda Linhares, que trabalhava com dados quantitativos nessa área da demografia, eu tinha uma preocupação, aliás, foi esse meu projeto, que era saber para onde as fortunas tinham ido depois da queda da economia da borracha, as fortunas aqui de Belém. E lá,
você não fala sobre a cidade. Naná já está voltando aqui conosco. Olá, Naná, tudo Não, bem? Está nos não estavam escutando? me ouvindo, eu estava falando direto. Não estavam me ouvindo? Eu estava recapitulando aqui o que você estava dizendo, porque Hum. houve uma pausa e sumiu o seu som e a sua imagem. Você tinha parado justamente quando estava nos falando do seu projeto inicial sobre o estudo sobre a migração das Das fortunas fortunas. após a crise da Isso, borracha. isso. Então. Aí, quando a Margarete Rago passou por aqui, que eu acompanhei, não passei até a La Soure, aí ela disse, mas a cidade tem tantos marcos dessa bela época, por que você não estuda a cidade? Você está dentro de uma época da economia. Aí, nessa época, na Unicamp, estava um sucesso. Os livros, as leituras, a produção da Maristela Bresciani, ela disse, olha, lá na Unicamp tem um grupo que estuda cidade, começando pela Maristela Bresciani. Assim que eu chegar em Campinas, eu vou te mandar toda uma bibliografia. Aí ela mandou a bibliografia toda. Aí eu fui comprando os livros todos, aqueles que eram possível comprar. Quando eu fui lá para... que eu perdi o prazo, na verdade, Federal Fluminense, aí eu fui lá para Pernambuco, aí eu levei o projeto que eu tinha sido aprovado lá com a ata e tudo, lá na Fluminense, e levei essa nova proposta para o professor Mário Márcio. E ele gostou. Aí ele falou, siga essa proposta. Ele dava aula na história, mas a formação dele inicial era filosofia, né? Ele era um filósofo, mas também um grande historiador. E aí foi quando, a partir das leituras que eu tive, de uma bibliografia assim, riquíssima, tanto nacional como internacional, aí que eu me dediquei ao estudo da Belle Époque. Ok? Mas por que você no segundo... Sim, mas por que no segundo momento você escolheu fazer o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco? Havia outras opções? Não, a razão Me foi o escutou, seguinte. Ana? Escutei. Escutei. A razão foi o seguinte. Quando a minha orientada para Belém e foi ser vice-coordenadora do colegiado, que o coordenador era o Elcio Monteiro. Né? A administração te ocupa muito. Quando avisaram, não tinha esse negócio, você tem mais 6 meses, você desliga e volta. Não, você tem só 6 meses e acabou. Né? Aí, meu Deus, aí eu voltei lá para o Rio. Voltei em viagens para levar os textos que eu produzia para a minha orientadora. Só que a minha orientadora, naquela ocasião, ela foi ser secretária de Educação do Brizola. Gente, era um terror, porque ela não conseguia. Eu larguei de mão. Foi quando veio a notificação e o Nidal, meu colega, tinha falado assim para mim, olha, eu também perdi pela mesma razão, ele disse, eu também perdi o prazo, mas eu já... a minha amiga, que faz geografia na Federal de Pernambuco, ela me avisou que vai ter seleção e ela falou do meu caso, que eu já fiz todos os créditos na Fluminense, e eles aceitam, levando os créditos e o projeto aprovado. Aí ele fez num ano, eu fiz no outro. Só que não era bem assim. Eu tive que me submeter a uma nova seleção lá na Federal de Pernambuco, concorri com todo mundo, foi colocado lá.
né? O meu projeto que eu trouxe da Fluminense. E também eles mandaram eu fazer umas 2 disciplinas. Gente, eu gostei tanto que eu fiz assim umas 4 ou 5, sabe? Muito, eu gostei demais de fazer na área de cultura, na área da história da arte. E aí foi quando, justamente dessa conversa que eu tive com a Margarete Rago, que eu redirecionei e o meu orientador aprovou. E que nós demos uma guinada no projeto, bem radical, né? E ele achou que era muito melhor, muito melhor. Ok, Naná. Vamos agora, Naná, fazer a reconexão, porque já vai dar 60 minutos, são 20h52, e para que a gente não tenha o risco de acabar os 60 minutos e interromper alguma resposta, então nós vamos agora, eu vou encerrar e logo depois eu vou conectar. Eu vou recomeçar e aí eu convido as pessoas que estão nos assistindo a voltarem conosco e te adiciono já já no retorno nosso, tá bom? Para que a gente não fique na expectativa de fechar esse tempo e no meio de alguma resposta sua. Então, nós vamos fazer agora o encerramento do primeiro bloco e vamos reconectar para o segundo bloco. Então, Naná, eu vou encerrar aqui e já retorno e as pessoas também retornam. Já, já. Ok.